Eurodólar em final de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Isto numa sexta-feira que está, uma vez mais, a começar com o dólar a voltar a negociar em ganhos, como é fácil de verificar. Ontem os dados não saíram relativamente em linha com o esperado, os pedidos novos pedidos de subsídio de desemprego um pouco abaixo daquilo que estávamos que o mercado estava à espera, e isso acabou por dar de alguma forma também mais ganhos ao próprio dólar, mais pressões sobre o euro-dólar. Mas eu creio que mais do que tudo isso, o que está aqui a levar tanto este dólar para ganhos como o euro-dólar em queda, continua a ser as tensões que vão aumentando no Médio Oriente, as ameaças de Donald Trump relativamente a um possível ataque, e é isso mesmo que os mercados continuam aqui a avaliar. E isso, obviamente, está para já num sítio daqueles, ou seja, no Médio Oriente, o Estreito de Hormuz a poder ser fechado, acaba por impulsionar bastante o preço do petróleo, que está neste momento em termos de em máximos dos últimos 6 meses aproximadamente, e isso está a levar aqui assim a alguns ganhos ao dólar. Por outro lado, em alguma aversão ao risco relativamente a tudo isto, o euro e o iene poderiam beneficiar, mas a partir do momento em que temos uns ganhos do preço do petróleo, tanto o euro como o iene sofrem pressões com o preço da energia, o preço do petróleo em alta, pelo que o dólar fica mais bem posicionado, e daí estes ganhos do dólar que se têm verificado, e nomeadamente aqui as pressões também do euro-dólar. E eu creio que poderemos, digamos, continuar com esse tipo de situação durante o dia de hoje. Estamos a falar que hoje, portanto, é sexta-feira, véspera de um feriado. Donald Trump deu 10 a 15 dias ao Irão para conseguir chegar a um acordo, senão coisas muito más poderiam acontecer, ou seja, um ataque. Da última vez que houve este tipo de deadlines, este tipo de prazos para chegarem a acordo ou para alguma coisa acontecer, resultou, como todos nós vimos, naquele ataque surpresa a um domingo ao Irão, quando a crise em torno de Israel, com a situação anterior que vivemos aqui há cerca de um ano. Portanto, nos mercados continuam também neste momento a pôr isso em hipótese, ou seja, a colocar essa hipótese de que haja já este fim de semana eventualmente um ataque norte-americano ao Irão, e isso irá ainda levar mais o dólar a ganhos. Portanto, essa para mim é o meu cenário base também para o dia de hoje, ou seja, em que o dólar vai continuar a ganhar devido às tais situações geoestratégicas, mais do que qualquer outra coisa. Mas, apesar de tudo isto, vamos ter aqui assim alguns dados interessantes. Para já tivemos, e já lá vamos, já vou mostrar, digamos, o que é que isto quis dizer. Aqui os PMIs da Europa, que saíram bem acima do esperado. Aqui o PMI de serviços ligeiramente em linha, 51.8 face a 51.9 esperados, mas aqui assim o manufatureiro, que era o mais importante, que vinha de uma posição de 49,5, ou seja, terreno de contração, o mercado esperava 50, ele saiu bem acima, a 50.8. Ora, isto também levou o próprio PMI composto a ganhos mais fortes, e está a dar aqui assim algum suporte ao euro. Vamos ver, eu não acredito por muito tempo, mas para já vamos ver como é que isto vai continuar. O mercado, além da situação
da geopolítica ali no Médio Oriente, com o Irão, vai ter aqui PMIs. Não creio que estes PMIs nos Estados Unidos façam aqui um grande impacto no mercado. Provavelmente maior impacto poderemos ver daqui do PIB anualizado, em que o mercado está à espera que caia dos 4,4% do terceiro trimestre para os 3%, e a medida preferida do Fed para a inflação, a Core PCE Price Index, que o mercado está à espera que suba dos 2,8% para os 2,9% ou mesmo 3%, com a medida de mensal a andar aqui à volta dos 0,3%, ou seja, os preços a subirem à volta dos 0,3%. Ainda assim, eu não creio que isto vá ter um grande impacto no mercado enquanto a tal situação no Médio Oriente se mantiver como está. Ainda assim, claro que um número forte na inflação, ou seja, com os números do Core PCE Price Index a subirem mais do que o esperado, ou aqui assim o PIB com um valor mais elevado também de crescimento económico, vai dar ainda mais força aos ganhos do dólar. Já o contrário poderá dar aqui assim uma recuperação do euro-dólar, ou seja, pressões sobre o dólar, caso os dados da inflação venham bastante abaixo o PIB venha também abaixo daquilo que é esperado. Mas, como eu digo, principalmente vai ser a situação geoestratégica que vai, creio eu, comandar mais as coisas. Tal como eu estava a dizer, aqui assim vemos a tal... o euro-dólar estava aqui a negociar em mínimos, à volta de um 19,40, com a situação dos PMIs acima do esperado, teve aqui assim uma reação em alta. Vamos ver como é que isto vai continuar. Eu não acredito que em termos fundamentais tenha muito para continuar. Acho que o mercado vai estar muito mais ao sabor do que vai sucedendo, das notícias que vão saindo por parte ali assim das tensões entre o Irão e os Estados Unidos. Bom, posto isto, vamos então voltar aqui para os nossos gráficos. Para já, no gráfico semanal, o que nós vemos é o preço a voltar aqui assim para... vou aumentar para se ver melhor. Aqui para esta área que nós tínhamos aqui de 1,15, 1,18, parece que o preço está a querer voltar para lá, vamos ver. Para já ainda não há nada muito forte, o preço mantém-se aqui assim esta semana nos 1,1742 de mínimo e 1,1873 de máximo, portanto aqui em torno ainda dos tais 1,18. Quando olhamos aqui para os dados, para os indicadores de momento, ele ainda se mantém positivo, ou seja, mantém ainda esta tendência ascendente do próprio euro-dólar. Quando olhamos aqui para o gráfico diário, eu mantenho aqui, tal como mantive ontem, este triângulo que tinha aqui colocado já há uns dias, e tínhamos falado aqui deste break. Este break, tal como na altura eu disse, este break poderia dar aqui uma projeção para vermos aqui um teste a estes níveis. Para já vai nesse caminho. O preço está a testar agora a média móvel 55, aqui à volta dos 1,1760. E a resistência também dada por este mínimo, aqui assim nos 1,1766, portanto estamos aqui assim nesta área de suporte para já. O quebrar deste suporte então vai colocar toda esta área, a área da nuvem de Ishimoku, que ao dia de hoje está entre os 1,1637 e os 1,1684 e que pelo meio tem a importante média móvel dos 200 dias, aqui assim, 1,1647. Para mim esse será talvez neste momento o cenário mais provável. É apenas a minha projeção, obviamente, tendo em consideração o break deste triângulo e por outro lado os acontecimentos, a situação no Médio Oriente, digamos, se
se agravar ainda mais, ou pelo menos se derem sinais nesse sentido. Os indicadores de momento, vemos aqui o RSI agora a passar para abaixo da linha de 50, o MACD, a linha do MACD cada vez mais afastada da linha de sinal, portanto de forma descendente, ainda ligeiramente acima da zona neutra, mas já tudo bastante alinhado a continuar esta tendência descendente que temos aqui assim, desde que o preço fez estes máximos do ano logo no início, bem acima de 1,20. Ora, aqui no gráfico a 4 horas já tinha colocado também aqui esta linha de tendência descendente, tinha alertado na altura de que de facto acreditava bastante nesta tendência, nesta nova tendência descendente, tendo em consideração que o preço tinha voltado a negociar abaixo da nuvem de Ishimoku, abaixo das médias móveis 21 e 55, e só estava a ver se ele rompia aqui a média móvel 200 neste gráfico a 4 horas, e realmente aconteceu. Esta área de suporte que tinha aqui sinalizado, neste momento está a dar aqui alguma, como é que é dizer, alguma forte luta ao preço, por assim dizer. Ele tem vindo aqui assim no último dia, praticamente aqui a andar a negociar em torno destes tais 1,1742 e 1,1765. Olhando para o MACD, olhando para o RSI, valida bastante a continuação desta tendência, o quebrar desta área que temos aqui assim. Então vamos colocar níveis mais abaixo, os tais níveis em torno dos tais, da tal média móvel dos 200 dias, à volta dos 1,1650 aproximadamente. Para terminar aqui com o gráfico a 1 hora, naquele que normalmente eu gosto para olharmos para o dia-a-dia, para já vejo, salta à vista, aliás, aqui este duplo fundo, e aqui assim, digamos, uma linha de sinal a este nível. Ora, se vamos ver, aparentemente ele vai a caminho de testar esta resistência agora dada por esta linha, que é a linha de sinal também, aqui à volta dos 1,1775. O ultrapassar disso, a mim dá-me uma projeção igual à altura que vai destes mínimos até aos tais 1,1775, ou seja, a níveis de 1,18, 1,1810 aproximadamente. Temos aqui assim esta referência que está a 1,1805 como o possível objetivo caso haja o break destes 1,1775. E um pouco mais acima a tal linha de tendência descendente que irá rondar aqui os 1,1820 aproximadamente. Olhando aqui para os indicadores de momento, vemos que o MACD continua abaixo, bem abaixo da linha neutra, e o RSI ainda abaixo da linha neutra também. No entanto, o MACD, aqui, a linha do MACD está acima da linha de sinal, como vemos. Aliás, acabou agora exatamente mais uma vela e, portanto, mais um impulso no preço. O RSI está ainda abaixo, mas muito perto de cruzar também aqui a linha de 50. Isto pode dar força aqui à tal correção, em que se o tal quebrar deste 1,1775 irá ver aqui os tais 1,18 aproximadamente. Esse para mim poderá ser o meu cenário base para já, ou seja, aqui uma pequena correção antes de o preço voltar então a negociar na tendência descendente que ele vem a ter, que ele tem vindo a ter. Este é o meu cenário base. Com a continuação, ou seja, depois do quebrar deste suporte aqui a 1,1740 aproximadamente, a apanhar um novo à volta dos 1,1730 e depois aqui um novo a 1,1670 antes dos tais
da média móvel dos 200 dias, à volta de um 16,50, como eu referi no gráfico diário. Claro que ir acima destes níveis, aqui assim, à volta de um 18,20, um 18,30, portanto da linha de tendência descendente, anula, a meu ver, este cenário bearish que eu estou aqui a criar no euro-dólar, com o euro-dólar a poder então enverdar por uma recuperação maior. Mas esse não é o meu cenário base para hoje. O meu cenário base para hoje poderá eventualmente passar por uma correção um pouco maior do que esta, do que é que já foi feito, ou seja, destes meia dúzia de pontos, por assim dizer, mas o meu cenário base passa por, portanto, continuarmos na tendência descendente que o euro-dólar tem neste momento com a situação criada no Médio Oriente. Mas, como sempre, isto é apenas a minha opinião, a minha forma de ver o mercado, a minha interpretação dos dados, a minha interpretação dos gráficos e não é nenhuma recomendação de investimento. Para hoje é tudo, para esta semana também. Desejo a todos o resto de um bom dia, um ótimo fim de semana, ótimos negócios e eu para mim estarei por cá na próxima segunda-feira com mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!